Bom dia, alunos da turma 91, da turma 92. Vamos aí para o nosso primeiro contato exclusivo, né? Já tivemos outros contatos, mas eles foram de maneira mais geral. E este vídeo é para a turma 91, 92, apenas o conteúdo de vocês. Pessoal, já falei em outros vídeos que este ano ele é bem complicado. O ano passado foi muito complicado e este ano está começando mais complicado ainda, certo? Eu sei que o ano passado alguns deixaram de fazer as atividades, alguns não puderam, outros deixaram de fazer as atividades porque ficaram esperando, não tiveram ânimo, não tiveram vontade, ficaram esperando a pandemia passar, tá? Mas esse ano é diferente. Então, e alguns alunos fizeram todas as atividades do 8º ano, e estão chegando para o 9º ano numa condição bem mais favorável do que aqueles alunos que não fizeram poucas atividades apenas. Então, pessoal que não acompanhou o 8º ano e que está passando praticamente diretamente do 7º para o 9º ano, vai ter que, de alguma forma, recuperar esse 8º ano. Essas próximas 2 semanas nós vamos fazer assim um resumão geral para que vocês não entrem muito perdidos no 9º ano, mas recomendo uma rotina de trabalho aí para vocês. Não durmam tarde, durmam cedo, acordem pela manhã, façam as atividades do ano de 2021 no turno da manhã. E quem precisar, então, usa o turno da tarde para buscar o conteúdo do ano passado. Tem lá aquele sitezinho do PibWork que o pessoal usava o ano passado. Depois, se não tiver, pede lá no grupo e a gente coloca, disponibiliza na descrição do grupo. E aí façam isso com todas as matérias, não é só com a minha. Eu fico imaginando matemática, né? Por exemplo, o cara que não teve o 8º ano, não fez o 8º ano, não vai entender absolutamente nada de 9º ano. Né? Então, as aulas estão lá. As aulas estão lá. Só cabe a vocês ir buscar essas aulas do ano passado lá, para poder acompanhar este ano, certo? Então, vamos para o nosso resumão do conteúdo de 8º ano, beleza? Vou compartilhar aqui a nossa tela. Resumo de história do 8º ano. Tá bem? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente estudou o ano passado, foi um movimento surgido no século XVII, no século XVIII, principalmente no século XVIII na França, que é o iluminismo. Tá? Antes da gente entrar no iluminismo, vamos voltar um pouquinho para o 7º ano. Né? Vocês viram que da passagem do feudalismo para a Idade Moderna, os reis foram concentrando poder, muito aliados à burguesia, que era a classe que estava surgindo, que estava enriquecendo, mas não era nobre, e que apoiou o fortalecimento do poder dos reis, em benefício próprio também, para que tivesse uma legislação, para que tivesse uma coisa mais padrão, mais unificada dentro dos territórios, dentro dos países. Né? Mas o fortalecimento do poder real não eliminou os privilégios da nobreza. Então, nós continuávamos tendo uma classe nobre privilegiada, que não pagava impostos, que era julgada de maneira diferente, enquanto os burgueses, embora ricos, não tinham os mesmos privilégios e não eram enxergados da mesma forma. Né? Isso vai causar algum probleminha. Né? Quando a gente tem uma diferença entre rico e pobre, tá? Não faz muita diferença. Mas quando a gente tem uma diferença entre homens ricos, homens que detêm um determinado poder econômico, aí sim nós vamos ter um atrito bem grande. Então, o iluminismo. O que foi o iluminismo? Eu sempre aperto o botãozinho errado aqui, me perdoem. Então, o iluminismo foi um movimento filosófico, intelectual e filosófico, ocorrido principalmente na França durante o século XVIII, que defendia a razão acima da fé, combatia o absolutismo dos reis e os privilégios da igreja e da nobreza. Tá?
Por que acontece? Esse fortalecimento do poder do rei vai fazer com que o rei tenha poder demais e aí acaba ficando ruim, né? Muito poder na mão de uma pessoa só. A lei é definida pelo rei, conforme a cabeça dele, conforme a vontade dele, e não existe uma coisa... é muito perigoso tu concentrar poder demais na mão de uma pessoa só. Então, os pensadores iluministas, eles combatiam esse absolutismo, esse poder demasiado dos reis e esses privilégios tanto da igreja quanto da nobreza. Porque a igreja também não pagava impostos, tinha grandes extensões de terra, era proprietária de grandes extensões de terra, enfim, né? Isso prejudicava também os interesses econômicos da burguesia, mas a igreja também queria determinar como que as pessoas deveriam viver, né? Os pensadores iluministas defendiam a liberdade de expressão, ou seja, que a pessoa pudesse falar o que estava pensando sem ser recriminada por isso, que uma lei igual para todos, que fosse um ente supremo de regulação da sociedade, ou seja, a lei é que determina o que as pessoas têm que fazer, e não a vontade do soberano. O direito do povo de trocar o governante, caso ele não atendesse às necessidades básicas da população. Tá? Os iluministas acreditavam numa coisa de direitos naturais, que o homem nasce com direito à vida, à segurança, à liberdade. Né? Então, se o governante não consegue atender a essas necessidades, o povo pode trocar este governante. E defendiam também o livre acesso ao conhecimento e à educação. Eles acreditavam na ciência, né? Então, e eles acreditavam que esse conhecimento científico tinha que ser espalhado para que as pessoas pudessem tomar conhecimento dele, né? Do saber. E também a educação. Eles defendiam uma educação para as pessoas, que todo mundo tivesse direito à educação. E a liberdade econômica. Então, que as ações econômicas, que o mercado regulasse a economia e não a vontade e a interferência do rei. Este é o iluminismo. Tá? Eu tenho aqui os principais pensadores iluministas para vocês, com a época em que eles viveram. Montesquieu, que era um cara ligado às leis, né, ao direito, ele era advogado. É ele que vai criar a teoria dos três poderes, ou seja, que o poder tem que ser dividido em três. Um poder executivo, que seria o governante e os seus ministros, né? Os seus funcionários administrativos. Um poder legislativo, que é o que faria as leis, que é o parlamento, né? Que são os deputados, os senadores. E um poder judiciário, os juízes, o aparato de justiça para julgar. E que esses poderes teriam que caminhar juntos, que deveriam andar todos juntos, esses poderes. Um não deveria ser superior ao outro. Temos o Voltaire, que é um cara que combatia muito o absolutismo e a dominação da igreja e defendia a liberdade de expressão. Tem uma frase célebre do Voltaire que diz: posso não concordar com nada do que digas, nenhuma palavra que digas, mas defenderei até a morte teu direito de dizê-las. Né? Ressalva liberdade de expressão, ela tem os seus limites na lei. Eu posso me expressar desde que o meu pensamento não seja um crime, não que eu estimule o crime, que eu ataque a integridade de alguém, que eu calunie, que eu faça falso testemunho sobre alguém, ou que eu tente, com o meu pensamento, destruir as instituições, né? Ou ir contra a própria lei. Né? Eu não posso, no meu pensamento, pregar o assassinato. Por quê? Porque a lei proíbe assassinato. É um crime o assassinato, passível de uma forte punição pela lei. Então, se eu, no meu pensamento, eu defendo o assassinato, eu estou cometendo um crime, então aí a minha liberdade de expressão cessa. Tá? Então, a liberdade de expressão ela vai até onde o pensamento deve ser livre, desde que ele não infrinja, não ataque a lei. Diderot e D'Alembert são os caras que criaram a enciclopédia. Né? A enciclopédia é a mãe, a avó do Google. Né? Hoje, vocês querem saber
sobre qualquer assunto, vocês botam a palavrinha lá no Google e o Google vai redirecionar vocês para uma série de sites, né? Um deles, o mais famoso, Wikipedia, né? Em que tem informação sobre quase tudo ali, né? A enciclopédia, no tempo que não existiam computadores, né? Que não existia eletrônica, a enciclopédia era simplesmente livros. Então, era uma coleção de livros onde tu poderia saber de quase tudo, a reunião do conhecimento científico da época, né? Então, tu queria saber, só procurava a palavra lá, ela estava impressa no livro lá, com uma determinada explicação. Temos o Rousseau e o John Locke, que vão se debruçar. O John Locke, ele é inglês, tá? E vejam que ele é um pouquinho mais antigo do que os outros. E eles vão falar sobre direitos naturais, que o homem nasce com os direitos à vida, né? O John Locke defende a propriedade. Todos esses caras defendem a propriedade privada, menos o Rousseau, né? O Rousseau é o único fora da curva aí que não defende a propriedade privada, mas os outros defendem como direito do ser humano à propriedade privada, à vida e tudo mais. E eles vão falar, tanto o Rousseau como o John Locke, de que o povo pode, sim, retirar o governante. Numa época de reis absolutistas, isso era impensável, tirar o governante. O governante tinha direito divino, segundo os reis, né? Então, como é que tu vai tirar alguém que tem direito divino? Já esses caras dizem que não. Se ele não atender as necessidades, ele pode ser trocado. E o Rousseau vai mais adiante. O Rousseau diz que as pessoas deveriam ter o direito de escolher, que o povo poderia escolher os seus governantes. E o Adam Smith é o cara da economia, né? Que ele vai dizer que a principal fonte de riqueza é o trabalho, né? Alguns economistas anteriores a ele defendiam que a fonte de riqueza é a terra, e o Adam Smith vai dizer, não, fonte de riqueza é o trabalho, né? Ele era escocês, mas vivia na Inglaterra, um cara já da época da Revolução Industrial, e ele vai dizer, não, é o trabalho, porque não adianta eu ter terra se eu não tiver quem trabalhe nela. Então, o que produz riqueza é o trabalho. E que as relações do mercado deveriam ser livres, né? Que o mercado deveria se regular, que as pessoas, o governo não deveria interferir na economia, deixa que as próprias relações de mercado vão resolver a questão. Pesquisem esses caras, tá? Lá no material do ano passado tem para vocês pesquisarem, né? Bueno, caminhando junto com o iluminismo, vem uma questão da área econômica, mas que, na realidade, ela vai afetar todas as outras áreas, como também a área social, a área cultural, a área política, meio ambiente, em tudo, que é a Revolução Industrial. Inglaterra, século XVIII, tá? Na realidade, ela já vem, o processo que leva à Revolução Industrial, ele é um pouquinho mais lento. Mas antes de eu passar o slide, vejam, tem homens aqui trabalhando com marretas, trabalhando um ferro, alguma coisa. No fundo, mulheres trabalhando numa fábrica de tecidos, né? Crianças trabalhando essa é uma foto um pouco mais recente, não é exatamente da época daquela Revolução Industrial, mas vejam, o trabalho infantil, ele foi muito utilizado. E aqui a gente pode ver a paisagem da cidade se transformando, né? Chaminés e mais chaminés e fumaça sendo jogada no meio ambiente. Isso tudo é Revolução Industrial. Então, foi um processo longo de transformação dos meios de produção e de mercadorias, dos meios de produção de mercadorias e das relações de trabalho, que se intensificou a partir da segunda metade do século XVIII, na Inglaterra, com a invenção e a implementação das máquinas movidas a vapor. Tá? Então, eu já vinha tendo na Inglaterra uma transformação na maneira das pessoas produzirem produtos que eram as manufaturas, eram as fábricas, onde eu jogava um monte de gente lá assalariada e tinha um patrão, tinha um chefe, as pessoas tinham horário para cumprir e elas fabricavam coisas numa escala grande. Com a invenção das máquinas, as máquinas a vapor, depois da segunda metade do século XVIII, né, 1760, por aí, nós vamos ter uma incrementação desta produção, né, e dessas relações de trabalho assalariadas e tudo mais, né, que é a máquina a vapor. E aí o processo industrial vai bombar, vai se acelerar e a humanidade vai começar a produzir
mercadorias como nunca. E se produz mercadorias como nunca, precisa de gente que consuma isso, ou que tu coloque na ideia das pessoas a necessidade que elas têm de comprar. Revolução Industrial é um marco na história da humanidade, pois, ao mesmo tempo, transformou a economia com o surgimento do capitalismo, que é o sistema econômico que a gente vive hoje, transformou a política, as relações sociais, com o surgimento de uma nova classe social, o proletariado, e o protagonismo, a elevação daquela classe da burguesia que vinha lá desde o século XII, que agora ela vai controlar todo o poder econômico. Tá? E elas vão ser antagônicas. Proletariado de um lado, burguesia do outro. Por quê? Porque os interesses do empregado, do operário, são completamente diferentes dos interesses do patrão. São antagônicos. Não adianta, não existe patrão bonzinho, não existe operário ou trabalhador que não seja explorado. Este é o sistema capitalista. Esta é a lógica. Isto vem com a Revolução Industrial. E ela também vai transformar o modo de vida das pessoas no dia a dia, né? Porque a gente vai passar a ser regido pelo relógio, pelo tempo do relógio, mesmo quem não trabalha em fábrica, mesmo vocês que estão numa escola, tem tempo do relógio, tem cada 45 minutos uma aula, tem horário para entrar, tem horário para sair. A vida agrária, a vida rural, ela se rege por outra dinâmica. É o tempo do sol, é o tempo da estação, se está chovendo, se não está chovendo, se está frio, se está calor, que horas que o sol nasce, que horas que o sol se põe. É um outro tipo de vida. Né? A Revolução Industrial vai fazer com que a vida seja predominantemente urbana e não rural. São poucas pessoas que vivem no campo. A grande maioria das pessoas, da população, vive nas cidades. E, com isso, toda uma forma. Essa coisa do consumo mesmo. Né? Se eu for pegar lá na Idade Média, o cara tinha uma ou duas peças de roupa. Ele usava a roupa conforme a temperatura. E como eles não tomavam banho mesmo na Idade Média, o cara usava a mesma roupa sempre até gastar. Não tinha vaidade de ficar trocando de roupa. Nós aqui, por mais pobre que o cara seja, o cara quer ter 4, 5, 6, 7, 8 peças de roupa diferentes. Então, camiseta tem um monte. Então, o cara, eu não vou repetir a camiseta, usei ela num dia, não vou usar no outro. Né? Boné, né? Olha a gurizada aí, quantos que tem uma cabeça só, mas tem uns 10, 15 boné lá. Né? Isso é a Revolução Industrial, porque são produzidas mercadorias e essas mercadorias precisam ser consumidas para que a economia gire. Então, nós, pobres mortais, temos a necessidade sempre de estar comprando, de estar consumindo. Tá? E a Revolução Industrial ela vai trazer uma coisa muito forte, que é a degradação do meio ambiente. Nunca na história da humanidade o ser humano tinha degradado tanto o meio ambiente como ele começou a degradar a partir da Revolução Industrial. Então, veja, se a gente pensar que o ser humano, o Homo sapiens, está em torno de 100 mil anos sobre a Terra, né? Nos últimos 200 anos, nós começamos a acabar com o meio ambiente. Tanto que nós estamos aí há 250 anos da Revolução Industrial, 260 por aí, e nós estamos vivendo uma crise climática terrível, com aquecimento global, com uma série de problemas ambientais que vocês conhecem. Bueno, passando da Revolução Industrial, que é muito importante, gente, isso é só um resumão. Quem não sabe nada sobre isso, vai lá nas aulas do ano passado para ver e para fazer, para poder aprender. Esse é só um resumão. Nós tivemos, em 1776, o processo de independência dos Estados Unidos da América. Tá? As 13 colônias lá inglesas na América do Norte acabaram se rebelando contra a Inglaterra e formaram um novo país. Tá, mas e aí? O que tem isso de importante? Tem isso de importante que eles se basearam nas ideias dos iluministas franceses. Os colônios norte-americanos, em contato com essas ideias, resolveram implementar estas ideias na prática e criar um novo país, uma nova nação. E, no caso, eles criaram uma república. Então, é o primeiro país organizado de uma forma de república, né, nos tempos atuais. Porque, se a gente for pensar lá em Roma, lá na Antiguidade, Roma era uma república. Tá? Mas
Depois disso, nós vamos ter as cidades italianas, algumas ali, Veneza e outras que vão ser repúblicas, mas, na realidade, com o absolutismo, e lá no século XVIII não existiam repúblicas, eram só monarquias e monarquias com uma forte centralização do poder na figura do rei. Então, os colonos norte-americanos vão fazer uma guerra, vai durar uns 4 anos, mais ou menos, e vão fundar uma república. Aproximadamente 1 século e meio depois, os Estados Unidos da América vai se converter na maior potência mundial. Hoje, o principal país, maior potência mundial, são os Estados Unidos, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista militar. Tá? Mas da onde que vem isso? Das ideias iluministas. Então, quando a gente começa o 8º ano lá, o professor fala para vocês, prestem muita atenção no iluminismo, porque tudo que vocês vão estudar daqui para frente vai estar relacionado com o iluminismo. Então, tá aí, ó, formação dos Estados Unidos, fortemente marcada pela ideia iluminista. Bueno, mas nós vamos ter lá na Europa a Revolução Francesa. Veja, a independência dos Estados Unidos aqui na América. Revolução Francesa, em 14 de julho de 1889. Tá? Então, aqui nós temos uma foto da tomada da Bastilha. Tá? Depois eu explico o que era a Bastilha. E aqui, não pensem, tem uma mulher aqui com seio de fora, não pensem que é pornografia ou bagacerice. Tá? Isso era uma representação, e essa foto é antiga, ela não é de agora, tá? Não tem nenhum conteúdo sexual nem nada. Esta mulher representa a liberdade. Não é uma pessoa de carne e osso, tá? É uma idealização. Assim como tem a idealização da justiça, tá? Como vocês têm uma outra representação da liberdade, que é aquela estátua da liberdade lá dos Estados Unidos, né? Que quem não conhece está lá em Nova York, na entrada da cidade de Nova York, no mar. Uma baita de uma estátua, que é aquela mulher segurando uma tocha, né? Que ela é a representação da liberdade, tá? Tem representações da República, que também vai aparecer uma mulher, né? Que vai representar esse ente, a República, tá? Como tem da sabedoria, como tem de um monte de coisas que são sempre representados por figuras femininas. Não quer dizer que seja uma mulher de verdade, mas ela é a liberdade conduzindo o povo francês, então. Bueno, Revolução Francesa. Depois de sofrer anos com uma crise econômica, se desencadeou na França uma crise política que motivou uma série de manifestações populares. Tá? O povo francês, em 14 de julho de 1789, tomou a Bastilha, que era uma fortaleza que servia de depósito de armas e de prisão política. Né? Então, todo mundo que fosse contrário ao rei estava preso lá nessa Bastilha. Então, ela era um símbolo do absolutismo francês. E ao povo, quando o povo toma e derruba essa fortaleza, ela derrubou o símbolo do absolutismo, e aí acaba o absolutismo francês, dando início ao processo revolucionário. A Revolução Francesa durou 10 anos e teve várias fases. Né? Primeiro, eles mantiveram a monarquia, mantiveram o rei no poder, mas ele jurando uma constituição. Ele precisava respeitar a lei, então não era mais a vontade dele, era a vontade da lei, e ele aplicava esta lei. E ele estava submetido também à lei, como todo cidadão francês. Pois bem, com mais idas e vindas, daqui a pouco se intensificou essa revolução, eles então acabaram com a monarquia, instauraram uma república baseada nos ideais iluministas e cortaram a cabeça do rei e da rainha da França. Tá? Durante as fases da Revolução, grupos políticos com interesses divergentes se alternaram no poder, o que causou a execução de inúmeras pessoas na guilhotina durante todo este tempo. Né? Então, as fases... O que determina as fases da Revolução Francesa? É o grupo político que está no poder. Né? Se é um grupo mais ligado às classes populares, às classes médias e às populares, se é um grupo mais ligado à burguesia. Tá? E aí, quando tem a troca de um grupo com outro, os caras acabam exterminando seus opositores. O processo revolucionário vai colocar a França em guerra com outras nações absolutistas da Europa. Então, os outros reis das outras nações europeias
vão ficar muito preocupados com o que está acontecendo na França, né? E aí vão entrar em guerra contra a França. Bueno. E aí acaba a Revolução. A Revolução vai acabar com o surgimento em cena, quando chegar em cena, uma figura conhecidíssima chamada Napoleão Bonaparte. Tá? Então, aqui, ó, talvez uma das figuras mais conhecidas da história, Napoleão Bonaparte era um general francês, estrategista militar brilhante, que havia ingressado no exército muito jovem, mas teve uma carreira meteórica. Ele cresceu, ele entrou no exército com 16 anos, e em pouco tempo ele já estava ganhando postos de oficial no Estado francês, até chegar a general. Se eu não me engano, ele chegou a general com 24 anos. Muito. General, geralmente, é um cara velho, né? Porque para o cara chegar a general, ele tem que passar por vários, tem que receber várias promoções, né? Mas o Napoleão era um cara brilhante e ali ele foi indo. Na última fase da Revolução Francesa, o grupo de burgueses que ocupava o poder tinha se mostrado corrupto e incompetente, né? Então, os caras eram corruptos, eram incompetentes, não conseguiam gerir a França. A batata deles estava assando e eles, para tentar salvar um pouco a sua pele, optaram pelaquela coisa que às vezes acontece aqui no Brasil, né? Pedir intervenção militar. Então, os caras, para salvar a pele deles, pediram que esse Bonaparte, general Bonaparte, que era um cara muito popular dentro do exército francês, controlasse a situação, porque eles não estavam dando conta, né? E aí o Bonaparte vai vir em 1799, isso, tá? Então, em pouco tempo, Napoleão começa a modernizar a França, ao mesmo tempo em que concentra cada vez mais o poder em suas mãos, se autocoroando imperador em 1804. Tá? Então, ele vai assumir o poder como cônsul, né? Mas vai ter um outro cara junto com ele, depois vai ser só ele, e depois ele vai fazer um plebiscito, que é uma consulta popular, e ele vai se tornar imperador da França. Tá? Ele é um cara muito importante, tanto na história da França como na história da Europa e também da América. Vocês vão ver por quê. Tá? Mas ele vai concentrar o poder. Ele vai ser um cara extremamente centralizador de poder. Tá? Só que durante esse período todo ele manteve a França em guerra, mas ele derrotou várias coalizões de países europeus. O que é uma coalizão? Junta 3, 4 países para fazer guerra contra um país. Né? Mas aí ele conseguiu armar tão bem o exército francês que ele derrota essas coalizões e começa a colocar uma influência francesa sobre os demais países da Europa. Tá? O principal adversário dele vai ser a Inglaterra, que é o que ele não consegue dominar nunca, é a Inglaterra. Tá? Em 1807, ele vai invadir a Espanha e coloca o seu irmão no trono espanhol. E depois ele avança para cima de Portugal. Por quê? Porque ele tinha feito um bloqueio marítimo lá, botou os navios lá no mar e tinha proibido todas as nações da Europa de comercializar com a Inglaterra, porque ele queria enfraquecer a Inglaterra economicamente. O problema é que Portugal, o principal parceiro econômico de Portugal era a Inglaterra, certo? E Portugal dependia muito economicamente da sua relação comercial com a Inglaterra. Já a Inglaterra, não podendo comercializar com os países da Europa, achou um outro mercado na América. Então, vamos para a América, certo? Então, o Portugal não vai aceitar o bloqueio, vai furar esse bloqueio francês e vai continuar mantendo o seu comércio com a Inglaterra. Aí a França fica danada, o Napoleão fica louco da vida, ocupa a Espanha e vai para cima de Portugal. E aí o que acontece? A família real portuguesa dá no pé, se manda de Portugal e vem para o Brasil, a sua vasta, enorme colônia e um baita mercado para a Inglaterra. E os ingleses é que vão fazer essa escolta dos navios portugueses para o Brasil. Mas isso é assunto para a semana que vem. Bueno, com essa bagunça toda lá na Europa, né, e essa desestruturação do poder e das nações europeias em função da ação do Napoleão Bonaparte, nós vamos ter um processo político muito importante aqui na América, que é
as independências dos países da Latinoamérica, certo? Olha aqui, ó, os Libertadores da América, tá? Sabe aquela Copa Libertadores da América? Pois é em homenagem a esses carinhas aqui, tá? Tá faltando um aí, que de propósito eu não botei, né? Que é o do Brasil, porque nós não vamos tratar Brasil hoje. Independência na América Espanhola. Então, nós temos lá o Bernardo O'Higgins, o José de San Martín, o Simão Bolívar e o Antônio José de Sucre. Se eu não me engano, o O'Higgins é do Chile, o San Martín é da Argentina, o Bolívar é Venezuela, Colômbia e Bolívia, e o Sucre também o Sucre eu acho que é da Bolívia ou do Peru, tá? E tem outros caras, tem o Santander, tem outras figuras aí, tá? São os chamados caudilhos, né? São caras militares, né, que arrebanham uma tropa de gente, formam exércitos e vão fazer guerra civil. Aproveitando o vazio de poder deixado pela coroa espanhola com a invasão napoleônica, as elites econômicas locais da América, buscando maior participação política, desencadearam nas primeiras décadas do século XIX processos de independência em diversos pontos das Américas. Tá? Não é e. É em diversos pontos das Américas. Esses processos liderados pelas elites crioulas, parênteses, crioulo era o espanhol, o filho de espanhol, o descendente de espanhol, nascido na América. Estes caras detinham o poder econômico, estes caras eram os donos das grandes fazendas, eram os grandes proprietários de terra, esses caras iam estudar na Europa, certo? Esses caras tinham um requinte, né? Porque aqui no Brasil a gente fala pejorativamente, usa o termo crioulo para negro, né? Para descendente de africano. Não, o crioulo do espanhol, até eu botei com 2 L's ali, é o nascido na terra. E o crioulo, na realidade, ele é branco, alguns de olhinho azul e tudo mais, ele não tem nada a ver com miscigenação. As classes miscigenadas com indígenas e com os africanos são as classes populares, não os crioulos, tá? Falando de América Espanhola. Então, a elite crioula é o cara que detinha o poder econômico, mas não tinha o poder político, porque os cargos fundamentais na administração da colônia eram dados aos chapetones, ou seja, o espanhol nato, nascido na Espanha. Então, o cara era mandado lá da Espanha para administrar aqui. Os crioulos tinham poder econômico, mas não tinham poder político. Bueno, o poder político se esvaziou. O Napoleão foi lá e tirou o rei espanhol do trono, botou o irmão dele, e aí, mas mesmo assim não tinham condições de ficar dando conta do sistema colonial aqui, dessas regiões administrativas, e eram várias regiões que a Espanha tinha aqui na América. E aí, com isso, a elite econômica, a elite local, promoveu a independência, certo? Buscando um poder político. Então, vamos lá. Esses processos liderados pelas elites crioulas não contavam com a participação popular, a não ser como bucha de canhão. Tá? Então, nós vamos ter indígenas, mestiços, né, escravizados, africanos e tudo mais, às vezes participando, sim, como soldadinho, para morrer, para tomar tiro, para tomar pontaço de baioneta e de lança, para tomar bala de canhão na cabeça, mas não para decidir nada, não para encabeçar nada, não para mudar a sua condição de vida. Tá? Isso foi um processo liderado de cima para baixo para colocar no poder a elite econômica local, certo? Fruto dessas guerras surgiram várias repúblicas, todas elas repúblicas, com exceção do México, mas que depois vai virar república também, todas elas repúblicas inspiradas nos ideais iluministas, tá? Estou falando isso porque semana que vem nós vamos ver Brasil e o negócio é bem diferente, certo? Eu acho que aqui eu acabei. Opa. Cadê? Não. Tem mais um assunto. Mais para o final do século XIX, mais para o final
pois nós vamos ter um movimento chamado imperialismo, né? Depois que já passou a onda do Napoleão. Napoleão vai morrer em 1815, tá? Então, nós vamos ter uma coisa chamada imperialismo ou neocolonialismo. E o colonialismo é aquele negócio lá do século XVI, dos portugueses, dos espanhóis e depois dos ingleses, que é aquele colonialismo antigo, tá? O neocolonialismo é uma outra coisa. Vamos ver. Que tem a ver com Revolução Industrial, com o processo de industrialização. Nas décadas finais do século XIX, havia uma meia dúzia de nações europeias industrializadas e, junto aos Estados Unidos e ao Japão, formavam o clubinho das superpotências mundiais. Então, eu tinha um clubinho restrito de superpotências mundiais que passaram a dominar o mundo, queridos. Essas potências passaram a dominar o mundo inteiro. Seja por mera influência econômica, que era a influência que eles exerciam sobre os recém-formados países latino-americanos, né, como no caso da América Latina, seja pela intervenção direta, como no caso do continente africano, que foi loteado entre as nações europeias, e a Índia, dominada pelos britânicos, a China, que também era dominada por britânicos, alemães, franceses, etc. Tá? Então, esses caras vão. Na América, eles têm as suas relações comerciais estabelecidas com os países latino-americanos e eles dominam a economia latino-americana. Mas nos outros continentes, como África e Índia, eles vão botar soldado lá, eles vão botar exército e eles é que vão ter o controle político, né? Por exemplo, na China, o Império Chinês durou até a segunda década do século XX, mas não tinha poder nenhum. Quem dominava, quem determinava as regras era a Inglaterra. Na Índia também, a Inglaterra é que dominava lá. Tá? Nós vamos ter alemães, vamos ter franceses pegam a Indochina, né, que é a região onde hoje tem Vietnã, Camboja, Laos, né? Tem 2 Vietnã lá, né, do norte e do sul. E a França dominava lá, a França e a Alemanha também pegavam partes da China, tá? E a África, na Conferência de Berlim de 1885, ela foi literalmente partilhada entre as nações europeias. Então, foi loteado, foi feito um loteamento, esse pedaço é meu, aquele pedaço é teu, ou seja, desconstruíram e destruíram toda a África, esvaziaram ela de todo o poder político. Eu acho que só a Etiópia que se manteve, o resto tudo foi loteado pelas nações europeias. Tá? Ponto. Esse é o nosso ponto de partida para o 9º ano, certo? Esta partilha do mundo, essa dominação dominação europeia sobre o mundo inteiro, tá? Nós vamos é o ponto de partida para o nosso conteúdo de 9º ano, tá? Então era muito importante vocês saberem isso. Fim, tá? Deixa eu descompartilhar aqui. Pessoal, vai junto umas atividadezinhas, depois vocês respondem as atividadezinhas, assistam o vídeo, vão pausando o vídeo para poder copiar no caderno as coisas das lâminas. Não precisa me devolver o conteúdo, tá? Vocês vão me devolver só a resposta das atividades. Se possível, se conseguirem, pode ser no mesmo documento onde vai a atividade, já faz a respostinha ali, digita a respostinha ali, e me manda, porque daí evita de ter que tirar foto, de ter que ter, né? Tá mais simplificado. Vamos tentar fazer mais simplificado. Tá bom, meus queridos? Um bom... não deixem de lá na página do vídeo, no comentário, dizer um ok ali, certo? Dá um ok no comentário, porque daí eu sei que tu assistiu o vídeo. Se tu tá com um apelidinho, se tu tá com figurinha, se tu tá com um nome que eu não consigo te identificar na tua entrada ali de internet, tu pega e bota no comentário o teu nome e a tua turma também, tá? Isso é um controle para que eu possa ter o controle de quem está participando, para depois, nas futuras avaliações, saber quem participou, quem não participou, certo? Um abraço a todos, muito obrigado e bom trabalho.